hoje eu quero falar sobre algo, culpa. Até quando culpa vai se tornar algo normal na nossa vida? A propósito, primeira coisa que eu quero falar é a existência, como é que ela surgiu, como é que a culpa surgiu. E deixa eu definir culpa, trazer uma perspectiva de culpa. Primeiro, culpa é frustração, diga comigo, gente, frustração. E aí depois eu vou explicar um pouco. A culpa é a frustração por não ser quem sabemos que deveríamos ser. Às vezes nos sentimos culpados de assim, puxa vida, era isso aqui era nesse lugar, era isso aqui para eu estar fazendo, era isso aqui para eu estar exercendo. E sem perceber, consciente ou não, inconsciente, a gente carrega algo, uma frustração. E a gente vai perceber que essa frustração tem raiz na culpa. Culpa também é a angústia, é a frustração por não ser quem sabemos que deveríamos ser, mas também a culpa que às vezes muita gente carrega, é essa angústia por não agir. Angústia por não agir à altura de um padrão moral que sabemos que deveríamos atender. E a frustração, mas a angústia. E quantas vezes nós nos sentimos culpados, não por um padrão da religião, não por um padrão que as pessoas querem impor, mas a gente sabe. Eu estava conversando com uma pessoa e diz assim, mas eu gosto de fazer aquilo que eu quero. Você acaba com esse negócio que a gente faz o que a gente quer. A gente não faz o que a gente quer de coisa nenhuma, gente. Primeiro a gente, seguidores de Jesus, a gente procura fazer aquilo que Deus quer. Depois a gente vai perceber que a gente não faz o que a gente quer. Em um país democrático, a gente tem legislação, a gente tem leis, então eu vou seguir o que aquela lei diz. Não faço aquilo que eu quero. Não, eu dirijo do jeito que eu quero. Não, existem regras. E quantas vezes a gente se sente culpado, não por causa de uma regra específica humana, mas existe algo que eu e você, a gente sabe, uma moralidade, algo que a gente diz assim, eu deveria ser, eu deveria fazer isso, e às vezes isso nos angustia. Onde é que nasceu a culpa? E aí a gente vai perceber o Gênesis. Eu amo Gênesis, porque a gente consegue entender muito da natureza, do que acontece a gente como ser humano. Gênesis capítulo 3, versos 7 e 8. E eu creio que histórias da Bíblia não é para trazer informação, histórias da Bíblia é para abrir os nossos olhos, para a gente perceber princípios e valores de Deus, regras de Deus, coisas do reino de Deus. Eu acho muito interessante, o autor, quando ele escreve essa história, ele traz para a gente essa história, a que aconteceu no Gênesis 3, 7 e 8, ali no início da criação. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E quando o homem e a sua mulher, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eu quero que você diga comigo, gente, cobrir, se esconder. Cobrir-se e esconderam-se. Eles cobriram-se e se esconderam. Cobrir-se e esconder-se. Eu vejo que aponta muito para a presença de vergonha e medo. Vergonha e medo. E aí a gente vai perceber uma outra definição. Frustração e angústia, porque muitas vezes passa para a gente vergonha e medo. E aí, me permita dizer que uma das definições que eu vejo de culpa é essa vergonha e medo, ou seja, vergonha e medo são sintomas da culpa. Consciente ou não, a gente vai perceber que a culpa nos adoece, nos paralisa. Eu acho interessante uma história
que tem, Marcos registra essa história. No capítulo 2 do livro que leva o nome dele, Marcos, ele registra uma história interessante. Capítulo 2 do livro de Marcos começa dizendo que Jesus chegou em Cafarnaum. E ali na sua casa, ele chegou na sua casa, e a Bíblia fala que muita gente veio procurar Jesus. Gente de enfermidades, gente de perturbações, gente querendo conversar com Jesus, e muita gente veio ali na casa de Jesus. E Marcos chama a atenção sobre, é uma história que eu vejo, pode ser que você já tenha escutado sobre ela, onde 4 pessoas carregam um paralítico. Estão comigo, pessoal? 4 pessoas carregam um paralítico. Eu lembro da história, e era muita gente, eles abrem uma coisa, né? Abrem o teto, coloca a pessoa lá, tal, tudinho, tá. Mas eu acho interessante quando Jesus se depara com esse paralítico. O paralítico, Jesus Cristo não cura o paralítico de primeira. Vamos usar essa expressão de primeira. A primeira coisa que Jesus Cristo faz é curar o paralítico. Não, a primeira coisa que Jesus Cristo faz é perdoar os pecados do paralítico. Tem paralisia na nossa vida que a gente não precisa da cura física, a gente precisa do perdão de Deus. Muitas vezes a gente está paralisado, e a gente caminha, a gente tem perna, a gente até decide, né? O trajeto que a gente toma, a gente até decide algumas coisas na nossa vida. Tem muita gente andando, mas paralisado na mente. Tem muita gente andando, mas leva uma paralisia, porque consciente ou não, leva um culpa, uma vergonha. Poderia ser, eu deveria ser, eu poderia ser melhor, eu poderia ter. E quando a gente olha essa história, Jesus, antes de curar, antes de fazer o paralítico andar, ele solta, ele declara o perdão dos pecados. Havia uma paralisia espiritual, havia uma paralisia mental, havia uma paralisia de alma, havia algo naquele paralítico que antes de ser curado. Ei, a pergunta é hoje, o que é que eu e você precisamos? Ei, gente, quem sabe eu e você nós estamos andando, quem sabe as pessoas veem a gente caminhando, quem sabe as pessoas veem a gente em determinadas situações andando, mas existe algo que eu e você a gente tem carregado, e não é pedir desculpas a Deus, não é pedir desculpas aos outros. Ei, gente, tem o seu valor, mas ser perdoado por Deus, ser perdoado por Deus. Quando a gente olha, fala sobre paralisia, essa vergonha e medo, essa frustração e angústia, essa presença que nos adoece, essa fixação especificamente em um erro. É impressionante como a culpa nos leva a fixar-se em um erro específico. Deixa eu caminhar numa coisa aqui, e às vezes, o que é que a gente faz com a culpa? Como é que a gente lida com a culpa? Como lidar com a culpa? Às vezes, e aí eu digo, pode ser que não seja a sua história, pode ser que não seja você, às vezes a gente entra num caminho que não é um caminho sábio, que não é um caminho prudente, e eu digo que é um caminho da loucura, a negação. A negação. Eu não tenho isso, não tenho problema nenhum. Isso aqui não é, na verdade, né, pode ser, e pode ser que não seja você. Eu tenho muito cuidado para não generalizar, pode ser que não seja você. Mas quem sabe aqui no nosso meio diz assim, não, pastor, esse negócio de culpa é uma mensagem para os internos. A propósito, deixa eu falar com você, interno. Quem sabe na sua vida diz assim, a minha solução, pastor, a minha solução é eu sair dessa unidade prisional. Eu queria sair, mas se você saísse e continuasse preso, que nem sempre a liberdade que a gente diz e a liberdade da gente, não é, fazer, entre aspas, o que a gente quer, ou ter liberdade de ouvir. Muitas vezes nós temos essa liberdade de ouvir, mas estamos presos.
presos. Quem sabe a sua solução não é sair de uma prisão, a sua solução é primeiro ser tratado por Deus e você mesmo. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa para você, como lidar, não é negar. Negar a culpa, presta atenção, vê se você concorda comigo, negar a culpa é sufocar as vozes que incomodam a nossa consciência. Muitas vezes lidamos com a culpa de negar, por quê? Porque não aguentamos, não suportamos, incomoda demais o que? Uma voz dentro da gente, que a gente não sabe o que é, muitas vezes. E aí, qual é a nossa reação? Sufocar essa voz, que incomoda a minha consciência. E por isso que a culpa muitas vezes ela se manifesta na frustração. Eu deveria ser isso. Muitas vezes a culpa se manifesta na angústia. Eu deveria fazer isso. Esse caminho não funciona. Interessante quando o contexto de Gênesis, né, na essência da formação do homem ali, ele traz uma história interessante. Gênesis 3, 2 e 4, quando a serpente, Satanás, conversa com Adão e Eva, diz assim, respondeu a mulher, especificamente para a mulher, respondeu a mulher, a serpente, na conversa dela com ele. Diz assim, podemos comer de fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Gente, o que é que Deus, e aqui não é desviando do nosso assunto, vocês assim, por que Deus coloca uma planta ali, um fruto? Não pode. Por que Deus coloca ali uma coisa, não toque? Interessante, não tinha muro, não tinha fosso, não tinha fogo, não tinha anjos. Muitas vezes não são regras que devem permear a nossa vida, mas princípios. Eu vejo que a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal era um tratar de Deus, ou seja, provocar, inspirar, ensinar ao homem o princípio do domínio próprio. O princípio do domínio próprio. E muitas vezes nós carregamos culpa e lidamos com a culpa no sentido de negar. E deixa eu te falar outra coisa, né? Muitas vezes a gente quer lidar com a culpa no sentido de que autoexpiação. E é importante eu definir aqui o que é expiação, é tentar pagar por um erro cometido. Ela existe, a culpa, ela faz parte da natureza humana, ela nasce através do pecado, quer queira a gente admita ou não, mas existe algum estado que só Deus é capaz de fazer, arrancar pecado da nossa vida. E é bom a gente, mais uma vez, eu gosto de definir o que é pecado para mim, gente, não é o que eu faço que desagrada a Deus. O pior do pecado, escuta isso aqui, o pior do pecado é o fato dele roubar de nós a nossa verdadeira identidade. Eu acredito que nós somos iguais, né, gente? Então, deixa eu colocar minha vulnerabilidade aqui. Quando eu dou bobeira, quando eu peco, quando eu erro, tá certo? O que mais me angustia é olhar para mim e ver aquela situação e dizer assim, cara, isso aqui não sou eu. E sincero, gente, mas eu estou falando aqui, sinceramente, eu acredito que seja a nossa situação, pior do pecado, o que ele arranca da gente, que a gente olha assim, cara, eu não sou isso, eu não sou um pecado, eu não sou um vício, eu não sou isso. O pior do pecado é que ele arranca de nós a verdadeira identidade. E quantas vezes a gente quer negar porque a gente não quer admitir. Mas também, às vezes, a gente lida com a culpa no sentido de querer pagar. Eu quero pagar.
Existe uma culpa que a gente faz contra a lei, e aí os internos estão pagando. Tem culpa que a gente precisa restaurar, e às vezes dá para reparar o dano com pessoas, mas tem culpas que não cabe, não cabe expiação. Quando eu leio o texto, mais uma vez, de Gênesis, capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim: os olhos dos dois se abriram. Os olhos dos dois se abriram. Aqui é sobre Adão e Eva. E perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E ouvindo o homem, a sua mulher, ouvindo os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E aí, quando eu pego esse texto, eu digo assim, muitas vezes a gente quer pagar pela culpa com ritos religiosos. Ritos religiosos. Gente, eu entendo de igreja, eu conheço igreja. Próximo ano eu vou fazer 60 anos, e desde 15 anos eu sou envolvido em igreja. Nasci dentro de igreja, conheço igreja, sei o que é igreja, conheço o que é que se passa de igreja. E eu posso dizer, porque por conhecimento, o pior problema dentro da igreja é uma pessoa achar que estar numa igreja é estar em uma religião. Por isso que muita gente se frustra com a igreja. Por quê? Porque, não, eu tenho uma religião. Primeiro, qual é a definição que você chama de religião? Segundo, igreja, religião. Não é religião. E aí vamos voltar para o nosso assunto. O que acontece, gente? Muitas vezes a gente se esconde dentro de uma igreja. Para quê? Porque, enfim, eu sou culpado. E aí eu vindo para a igreja, eu pago a minha culpa. Quando a gente vai falar sobre... E, por favor, gente, eu tenho, mais uma vez, me permita a repetição. Não é? Mais uma vez, não quero generalizar, mas muita gente não consegue compreender o Antigo Testamento porque fixam. Essas pessoas fixam o quê? Em rituais. Deus jamais valoriza o ritual, gente. Jamais é o ritual. Ritual pode até a gente se esconder em ritual, mas o ritual, depois de determinado momento, cansa. Deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, você acha que Jesus Cristo, quando estabelece a ceia, ele dá o poder ao ritual? Não, gente. Um pedaço de pão não transforma ninguém. Um cálice não transforma ninguém. Não estou fugindo do assunto, não. Só quero explicar para você, muitas vezes a gente querer pagar culpa, a gente começa a estabelecer na nossa vida ritual. Ritual não traz expiação, não paga. Ei, a ceia, o poder não está no ritual, o poder está na mensagem por trás do ritual. Por isso que Jesus, ele traz o que ele explica. Ele não dá o poder ao ritual. Ritual não tem poder. O que é que Jesus explica assim? Quando você tomar esse pão, tragam a memória, lembrem-se da mensagem poderosa. Qual é a mensagem poderosa? Eu vou morrer naquela cruz. E quando você comer do pão, lembre-se do meu corpo naquela cruz que levou o seu pecado. O poder está não no pão, o poder está na mensagem poderosa que Jesus Cristo perdoou o meu pecado. O poder não está no cálice, o poder está toda vida que você tomar desse cálice. O que é que ele diz? Em memória. É a mensagem, tragam a memória, fixem que existe um sangue que foi derramado naquela cruz e foi poderoso para perdoar os nossos pecados. Ei, gente, lidar com a culpa não é negar, lidar com a culpa não é querer pagar, lidar com a culpa não é fugir, se boicotar, auto-boicote. Não, já que eu sou culpado, bicho, eu vou pular, deixa aí. Porque sou culpado,
Eu não mereço. Já que eu sou culpado, eu sou desse jeito mesmo. Já que eu sou culpado... Não, gente. Não é. E aí, a mensagem que eu quero deixar, existe só uma forma da gente lidar com a culpa, é saber que existe poder no sangue de Jesus Cristo. Há uma redenção, há uma purificação, há um perdão. Gente, a questão da culpa não é pedir desculpa, a questão da culpa é algo espiritual, é o que a gente carrega e que a reparação muitas vezes não conseguimos, muitas vezes não conseguimos, não é sobre expiação, não é querer pagar, reparar, mas é reconhecer que existe uma culpa que só Jesus Cristo de Nazaré tem poder de fazer, é algo espiritual. E gente, você não está numa igreja, e a nossa proposta de igreja não é fazer você sair daqui melhor em matemática, não é fazer você melhor em história, não é fazer melhor você em geografia. A nossa proposta de igreja é você ter uma experiência com Deus, e você entender que existe algo espiritual e é muito mais real. O sangue de Jesus Cristo tem poder de fazer e de limpar e de perdoar. O sangue de Jesus. Primeiro, o que é que o sangue de Jesus faz com a minha vida e a sua vida? Ele aniquila o nosso débito, ele liquida o nosso débito, ele paga o nosso débito. Eu amo o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta aos Colossenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Estão comigo, gente? Até aqui está tudo bem? 13 e 14 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. E o que é que ele fez? Ele nos perdoou todas as transgressões. Diga comigo, gente, todas. Todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contrária. Ele o removeu pregando-o na cruz. Ele que tem poder na nossa vida, gente. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos, 5:1, temos paz com Deus por meio do seu sangue. O sangue de Jesus nos perdoa e limpa de todo o pecado. E o sangue de Jesus é para todos, para mim, para você. Uma música que a gente cantava há muito tempo. Posso cantar, gente? Posso cantar? Diz assim: adoramos aquele que venceu. Adoramos a Cristo vencedor, pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor, não há nada que façamos que não possa perdoar, não há força nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Não há pecado, gente. Não há pecado. Não há pecado. Ninguém fica de fora. Diga assim: ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Por isso que Paulo, explicando em uma das suas cartas, escuta aqui. Paulo explicando em uma das suas cartas, diz: eu oro. Tem várias orações na Bíblia que você precisa prestar atenção. E uma das orações que Paulo fala: eu oro para que Cristo em vocês cresça. E ele diz assim: como? Arraigados.
Eu oro para que Cristo em vocês seja grande, ocupe todos os espaços. E o que é que eu oro? Para que esse Jesus Cristo da minha vida, Ele faça com que você tenha raízes em Deus. E aí ele diz assim, raízes em Deus, para que você, Cristo em mim, criando raízes em Deus, para compreender o quê? A altura, a profundidade, a largura e o tamanho do amor de Deus. E diz assim, e quando isso for verdade em você, você vai compreender a plenitude de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Desculpe eu usar esse termo, mas o amor de Deus é insano. No dia que você diz assim, rapaz, não, é lógico Deus me amar. Não é lógico Deus me amar, gente. Não é lógico Deus me amar. E no dia que você compreender que o sangue de Jesus, que o amor de Deus, de forma prática naquela cruz, perdoa todos os meus pecados. E no dia que você compreender que naquela cruz, Jesus alcança toda a humanidade. Por quê? Porque Ele te ama, gente, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele te ama. A religião diz assim, se ajeita e vem para Deus. A religião diz assim, ei, se transforma e vem para Deus. A religião diz assim, primeiro se transforma, depois você segue, depois seja transformado. Jesus diz assim, me segue, me obedece e aí você vai ser transformado. A religião diz assim, escuta aqui, a religião, que não é religião, diz assim, faça, 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 e aí Deus vai fazer por você. Jesus diz assim, foi feito, está consumado. Ei, no dia que você compreender que Deus te ama, por que Deus te ama? Não sei, por que Deus te ama? Eu não tenho noção, por que Deus te ama? No dia que você compreender a altura do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, a largura do amor de Deus, o comprimento do amor de Deus, você vai ser cheio de Deus. Porque só existe uma culpa. Que só Jesus Cristo, por causa do amor dele naquela cruz. E aí, finalmente eu termino. Quando a gente lida com a culpa, se apegando ao sangue de Jesus, se apegando ao amor de Deus, a gente vai perceber que o perdão de Deus nos aponta para o futuro. Ele não nos prende a um passado, Ele nos aponta para um futuro. Qual é o teu passado, gente? Deixa eu falar o passado de alguns líderes, de algumas pessoas, que quem conhece a Bíblia, a gente vai perceber que eles foram importantes na história. Abraão, pai da fé. Gênesis capítulo 2 fala que Deus chama Abraão. Sabe quem era Abraão, gente? Um cara idólatra. Ele servia a outros deuses. Ele sai ali de Ur dos Caldeus. Mas o ambiente de Abraão é idólatra. Servia a outros deuses. A propósito, na época de Abraão não tinha nem Bíblia. Aí o passado de Abraão era o quê? Idólatra. Mas o perdão de Deus não nos fixa no nosso passado. O perdão de Deus aponta para o futuro. E a gente sabe, eu e você, que hoje somos abençoados com a fé de Abraão, com a história de Abraão. Quer que eu conte outra história? Por exemplo, Jacó. Pode ser que você não conheça muito a Bíblia. Jacó. Qual era o passado de Jacó? O nome Jacó é enganador. O nome Jacó, trapaceiro. O nome Jacó. Qual é o passado de Jacó? Usurpou uma herança. Quando a gente olha o perdão de Deus e o amor de Deus na vida de Jacó, ele se torna, quando você lê várias vezes na Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Quer que eu leia outra história, gente? Davi. A história de Davi foi um guerreiro, compositor de carteirinha, adorador, fenomenal, o Estado de Israel. Grande parte do território do Estado de Israel foi conquistado por Davi. Mas na jornada de Davi, gente, na jornada de Davi, ele comete uma coisa muito feia. E ele se envolve com a pessoa, não apenas o envolvimento daquela pessoa, ele mata o marido daquela pessoa. Sabe o que eu acho lindo? Jesus ser conhecido como filho de Davi. Não, acho que vocês não ouviram, não. Jesus ser conhecido como filho de Davi. No dia que eu olhei, sabe que ela descortinou a minha vida? Eu disse assim, se Deus não tem vergonha de ser chamado filho de Davi, Ele não tem vergonha de dizer que você é filho, que você é amado. Ele não se envergonha de você. Você não é um erro. Você não é um erro. Ah, meu irmão, você não é um erro. Eu e você, a gente tem que se apegar a esse amor de Deus, o amor de Deus, que Deus me ama. É esse amor que eu me apego. E eu poderia contar a história de Pedro, Zaqueu, Maria Madalena, Paulo. Coisa linda que eu quero encerrar aqui. A culpa sempre vai querer nos fixar ao nosso passado. Mas a grande notícia de hoje à noite é que eu e você somos perdoados. E por causa do perdão de Deus existe futuro para a minha vida, existe esperança para a minha vida, existe esperança para a minha e para a sua vida. E a notícia boa aqui, eu não sei como é que Deus vai fazer, eu não sei como é que Ele está trabalhando, eu não sei, meu irmão, mas eu sei que esse amor de Deus ainda é real, o perdão de Deus ainda é real, é o que eu meu sustento na minha vida, que Deus não é contra mim, Deus é a favor da minha vida, e Ele vai fazer o que for necessário para trazer você, para puxar você para esse amor dEle, constranger a minha vida e a sua vida, e você não vai servir porque você é obrigado, você vai servir porque você é constrangido a esse amor todo poderoso. Eu convido você a ficar de pé e exaltar o amor de Deus, e exaltar o nome do Senhor Jesus, e receber cura, e receber perdão, e receber o amor de Deus na tua vida, se apegar a esse amor de Deus na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida libertação. Até quando? Até hoje. Porque a partir de hoje você vai viver uma vida liberta, você vai viver uma vida sem culpa, por causa do sangue de Jesus, que tem poder de perdoar todos os nossos pecados, por causa do sangue de Jesus, que alcança todas as pessoas, inclusive a minha vida e a sua vida.